pessoal, tudo bem? Meu nome é João Gabriel e hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos que se chama Aprovando em McFlow, onde a gente vai resolver exercícios de mecânica dos fluidos. O primeiro exercício que eu trago para vocês é o exercício 1.6 do livro do Franco Brunetti sobre as propriedades dos fluidos. Vou ler o enunciado com vocês. O pistão da figura tem uma massa de 0,5 kg. O cilindro, de comprimento ilimitado, é puxado para cima com velocidade constante. O diâmetro do cilindro é 10 cm e do pistão é 9 cm. E entre os dois existe um óleo de viscosidade cinemática, 10 na menos 4 metros quadrados por segundo, e peso específico 8.000 newtons por metro cúbico. Com que velocidade deve subir o cilindro para que o pistão permaneça em repouso? O autor ainda nos dá essas duas informações, que nós devemos supor um diagrama linear de velocidades e a gravidade no local é 10 metros por segundo ao quadrado. O esquema do exercício é esse aí, tendo a altura do nosso pistão com 5 centímetros e fluido espalhado por toda a volta do nosso pistão, lembrando que ele é cilíndrico. Então, para começar a resolver o nosso exercício, o que a gente faz? Bom, o autor nos forneceu a informação de que o pistão devia permanecer em repouso. O que isso quer dizer? Que as duas forças aplicadas nele devem se equilibrar. E que forças são essas? Nós temos a força peso, que puxa o pistão para baixo, e nós vamos ter uma força de resistência viscosa, provocada pelo fluido no pistão. Isso quer dizer que o somatório das forças em Y é igual a zero, logo, peso menos a minha força de resistência viscosa deve ser igual a zero. O peso a gente já pode calcular. A fórmula do peso, todos nós sabemos que é massa vezes aceleração. A gravidade no local é de 10 metros por segundo e a massa do pistão foi dada de 0,5 kg. Então, eu fico com 0,5 vezes 10, resultando num peso de 5 newtons. Agora, nós precisamos encontrar a força de resistência viscosa. E como é que a gente encontra ela? Através da fórmula da tensão. Tensão é igual a força de resistência viscosa sobre a área, que nos dá que nossa força é igual a tensão vezes a área. A área a gente consegue calcular porque é a área de um cilindro, mas a gente precisa também calcular essa tensão. Vamos começar pela área, então. Que área é essa? É a área do cilindro que está em contato com o fluido, ou seja, toda a área lateral do nosso cilindro. Então, nós vamos fazer π vezes d1, que é o comprimento da base do nosso cilindro, vezes a altura do pistão, que vai ser o que vai nos dar a área, toda essa área lateral. Então, π vezes 0,09 vezes 0,05 nos dá uma área de 0,01414 metros quadrados. Agora, para achar a tensão, a gente vai utilizar essa fórmula que o autor nos deu, que é que a tensão é igual à viscosidade dinâmica vezes o diagrama de velocidades. E a gente vai usar a informação que o autor nos deu de que é um diagrama linear de velocidades, ou seja, ele vai ter esse formato de triângulo começando no zero e indo até V, que é a velocidade constante com que o nosso cilindro de comprimento ilimitado está subindo. E nós temos o valor de E, que é a espessura de fluido que tem entre o nosso pistão e a parede do nosso cilindro. Então, a gente pode substituir o dV/dy por V sobre E, que é a espessura de fluido. A viscosidade que o exercício nos deu é a cinemática, e a gente precisa da dinâmica. E tem essa relação entre viscosidade dinâmica e cinemática através da massa específica.
diz que viscosidade cinemática é igual a viscosidade dinâmica sobre a massa específica. Só que outra vez a gente vai ter que encontrar essa massa específica, porque o que o exercício nos forneceu foi o peso específico. E como o peso é massa vezes gravidade, o peso específico é massa específica vezes a gravidade. Como a gente tem a gravidade e o peso específico, basta substituir nessa fórmula e encontramos que a massa específica do fluido é 800 kg por metro cúbico. Tendo essa massa, a gente volta na fórmula ali da viscosidade dinâmica e encontra que ela vale 0,08 newtons vezes segundo por metro quadrado. Todas as unidades no sistema internacional. Agora a gente consegue voltar na nossa fórmula da tensão de cisalhamento e substituindo a viscosidade dinâmica, que vale 0,08, encontrando a espessura de fluido, que vai ser a diferença entre o diâmetro do cilindro e do pistão, divididos por 2, porque nós temos fluido dos dois lados do cilindro, que nos dá que a tensão em função da velocidade com que o cilindro sobe é 16V. Tendo isso, nós podemos encontrar a nossa força de resistência viscosa, também em função da nossa velocidade. Nós já tínhamos encontrado a área, e agora encontramos a tensão. Então, vamos ficar que a nossa força de resistência viscosa é igual a 16V vezes 0,01414. Encontrando uma força de resistência viscosa em função da velocidade de 0,22624V. Agora, a gente volta no nosso somatório de forças, lembrando que era P menos a força de resistência viscosa é igual a 0, para o pistão permanecer em repouso. O nosso P, como a gente já tinha calculado, era 5, e a força de resistência viscosa a gente tem em função da velocidade, como encontramos agora, e nossa velocidade, então, vai dar 22,1 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar o like aqui e se inscreverem no canal, ativarem o sininho para receber as notificações e até o nosso próximo vídeo.